Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caso for, aos nossos internautas. Sou eu, Sérgio Luz, aqui mais uma vez no Direito Conciliador, trazendo alguns temas, né? Nossa matéria é a conciliação. A conciliação é a mediação, é a arbitragem no novo Código de Processo Civil. Só que dentro desse tema, nós debatemos vários outros temas, como o direito constitucional, como o Código de Defesa do Consumidor, o direito de família, a pacificação na sociedade, com os direitos humanos, né, com a cidadania. E essa semana nós continuamos vivendo momentos delicados. Parabéns a Salvador, que hoje é aniversário da cidade de Salvador, né? Hoje também é Páscoa, uma feliz Páscoa que o canal Pensar Direito e o Direito Conciliador manda, que eu tenho aqui o meu parceiro, que é Dr. Carlos. Por favor, Dr. Carlos, se sente, faça presente, também parabéns a Salvador, a sua cidade natal também, né? Salvador é a terra magia, terra linda, né? Terra de muitas canções, de polêmica com os indígenas, polêmica com os escravos, polêmica com as religiões, as etnias, as raças, os costumes, o acarajé, né, o bolinho de estudante, as comidas típicas, o caruru, o vatapá, o dendê. Salvador é maravilhoso, né? Salvador tem muita coisa boa, muita cultura. Tem a cultura Jorge Amado, Caribé, PRVG, né? Nós temos também a cultura da boa música, Caetano, Gil, Bethânia, Gal. E nós temos tradições, né? Menininha, Casa Branca, Pofonjá, Axé Minilê, todas essas tradições nós temos aqui para o povo da Bahia, ok? Nós temos também hoje esse novo prefeito, uma cabeça boa, que tem conseguido muita coisa para a terra, melhorias, o metrô inaugurado e outras fases. Nós estamos crescendo muito, Salvador está muito feliz, mas nosso tema é a conciliação. A conciliação tão disputada e tão mal interpretada ainda dentro do judiciário, dentro da sociedade. Por quê? Porque tem muita gente que ainda prefere a cultura da lide, da briga, da discórdia, da desavença. E muita gente também não quer entender o outro lado, que o outro lado muitas vezes está com dificuldades. E essas dificuldades normalmente são financeiras. E essas dificuldades financeiras atrapalham toda uma engrenagem, né? Uma pessoa não paga, a outra não paga, consequentemente aquele que não recebeu não paga a outro. Por quê? Porque também está em déficit, está no vermelho. Mas a cultura da conciliação não só vive disso. Eu vou deixar o Dr. Carlos aqui hoje também dar uma feliz Páscoa aos nossos internautas. E depois eu volto com um tema que é um tema, os princípios. Os princípios, conceito de princípios, fontes de direito. E vocês vão entender dentro do meu percurso porque eu vou tratar dessa matéria hoje. Os princípios. Mas, bom dia, doutor Carlos. Faça-se presente no nosso canal. Muito bom dia. Que é seu parceiro. Verdade. Nosso canal aí, o Direito Conciliador. Bom dia a todos. Agora nós estamos com o Blogspot. Então, a senhora pode anotar o nosso site aí, nosso blog, www.direito conciliador, Sérgio Luz, tudo minúsculo e direto, sem pontos, sem nada. www.direitoconciliador, Sérgio Luz.blogspot, blogs, blogspot.com. Assista, nos siga. E nós tivemos a grata satisfação do nosso blog, que é um blog novo, com a parceria com a TV Pensar Direito, já está bombando. Eu estive lá vendo o último acesso, dia 26, foi ontem, me parece. Ainda se não me falha a memória, você não viu ainda? Ainda não, não mas vi 367 mil acessos. Viva! Muito obrigado, muito senhor obrigado, e a senhora muito obrigado. que nos assiste. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz Páscoa, feliz dia de Salvador, nossa terra natal. Feliz Páscoa para o senhor e a senhora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para debater os temas do direito.
o direito como ciência, a psicologia como ciência, a psicologia e o direito e a psicologia, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Parabéns ao novo Código de Processo Civil, que nasce em 18 de março de 2016, é um bebê ainda, e que promete muitas e muitas modificações na nossa cultura jurídica e no nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado a todos. Modificações justas, né? Serão sempre justas, porque o direito, ele nasce de um fato social. A Constituição, ela vem adentrando nas circunstâncias do dia a dia, né? Ela vem se moldando. Por isso que nós temos uma Constituição muito rica, muito linda e muito, como sempre, atual. O Código Civil, ele vem acompanhando isso. Você vê que todos os princípios foram preservados dentro do novo Código de Processo Civil. O que é que se fez? Inteligentemente, se moldou uma realidade com os conceitos mais atuais, com as circunstâncias, e foi preservada a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, doutor. Dentro dessa matéria, princípios que tem um vasto entendimento, o primeiro conceito do princípio é que ele é o primeiro, né? É o que nasce por primeiro. E dele é gerado doutrinas, jurisprudência, resoluções, é gerada lei. E pior do que ferir um princípio, pior do que ferir uma lei, na verdade, é ferir um princípio. Com certeza, muito boa a colocação, né? Pior e aproveitando até a questão do princípio, nós temos o princípio da imparcialidade do magistrado. Isso, que é um tema... gostaria, o direito conciliador, na minha pessoa, eu falo por mim, gostaria de render homenagens ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o doutor Edson Fachin. Ele acaba de dar um exemplo à nação. Quando vem de cima da hierarquia do Supremo Tribunal Federal, esse exemplo tem que ser seguido. Claro. Como foi o ministro Marco Aurélio, na época do julgamento do impeachment do ex-presidente Collor, ele se deu em estado de impedimento por ser primo do ex-presidente Collor. Mas o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele acaba de dar um grande avanço e um grande exemplo de ética jurídica. Ele recebeu um processo por sorteio, não é, Sérgio? Por sorteio. Ele recebeu um processo do PT, Partido dos Trabalhadores, sim, do qual um dos patronos, o advogado, ele é padrinho do filho do patrono. Aí não pode. Você acha que o julgamento seria imparcial? Neutro, equidistante? Poxa, rapaz, é mexer muito com o homem, né? É mexer muito com a capacidade do ser humano. E outra coisa, de né? se abstrair psicologicamente das coisas que está envolvido. Há laços, né? Há laços de amizade, o ministro, antes de qualquer polêmica nacional que pudesse surgir, ele se declara pelo princípio da imparcialidade, pelo princípio da equidistância, pelo princípio da neutralidade, pelo princípio da moralidade administrativa, pelo princípio do respeito ao senhor e à senhora que é cidadão. Por todos esses princípios, eu rendo aqui homenagem ao ministro Edson Fachin. Muito bom, parabéns a ele. Deus Paradoxalmente, na Bahia, o TV Pensar Direito vem denunciando há mais de 2 anos a truculência, a incompetência, a amoralidade, o desrespeito de uma juíza baiana que insiste em julgar o processo do seu primo. Nota 0 para a senhora, doutora. Envergonha a magistratura baiana. 0, 0, 0. São 3 zeros. Nota 10 para o ministro Edson Fachin. Quem está falando é Carlos Henrique Martins. Pode me prender e torturar, se for o caso. Parabéns ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele põe o Brasil na ordem, na ética e no respeito e na moralidade. É verdade. E essa juíza baiana põe a magistratura em risco por uma rixa familiar que ela patrocina há anos. Incompetente, inconsequente. Nota 0. Nota 10. Ministro Edson Fachin marca a história da magistratura com suas atitudes honradas e dignas. E por ética jurídica, eu estou escrevendo pessoalmente ao ministro Edson Fachin e ao ministro Marco Aurélio de Mello, estou escrevendo uma carta pelo TV Pensar Direito, se o TV Conciliador também quiser entrar, de moção de apoio, de aplausos, pela postura ética
O Brasil precisa ser passado a limpo. Não é só condução coercitiva de ex-presidente que resolve, não. Nós precisamos de uma magistratura decente. E aqui eu quero agradecer a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que muito honra a magistratura, pelo apoio que a presidente está dando aos processos de mediação e conciliação. Nossa moção de repúdio à juíza baiana que julga processo do seu primo e julga para condenar sempre. Repúdio, moção de repúdio que eu também vou escrever para ela. Por enquanto, o TV Pensar Direito não está publicando o nome, mas não está longe de publicar, não. Depende do ministro Edson Fachin, o baluarte da ética jurídica no Brasil. Queremos trazer para Salvador, hein? Muito justo. Uma palestra muito boa, né? Ministro Edson Fachin. Parabéns, ministro. Cada vez mais eu fico orgulhoso de fazer parte da família judiciária quando encontramos homens que sabem que o país está passando uma fase difícil e que realmente se posicionam com ética, se declarando em estado de suspensão. Muito obrigado ao ministro por essa aula de ética. Nós queremos ele aqui para, quem sabe, ensinar a um juiz de primeiro grau, uma juizinha de primeiro grau, que não sabe nada, incompetente, que precisa sair. Saia logo desse processo, você que está me ouvindo, juíza. Saia logo, porque a magistratura baiana merece respeito. E a senhora não. Muito obrigado, Sérgio. Eu tinha que falar isso. Estava engasgado. O brasileiro hoje, ele se sente com vontade, eu acho que é inconsciente coletivo de Jung, na psicanálise, com vontade de dizer tudo o que está querendo dizer, porque o país está sendo passado a limpo. Então nós precisamos passar também o Poder Judiciário. Aliás, o Executivo e o Legislativo também, né? Todos os poderes. Afinal de contas, até o imprensa, Estado que é o Estado. A imprensa também, mesmo com poder de voz, mesmo com poder de voz. Poder, não, é o quinto, é o primeiro. Né? Tá difícil. Até passar limpo a imprensa, inclusive o direito conciliador também, que é a imprensa. A imprensa também. Quero agradecer também aqui o professor Zé Augusto Marcel Torres, que é o diretor da faculdade Einstein, e que eu terminei também o curso já há alguns anos de radialista, né? Então tem um registro no RT. Para estar aqui, e acho que a imprensa ela tem um papel preponderante na sociedade. Muito forte. Levar informação. Não levar informação privada, informação particular de cada um, que cada um tem sua vida. Eu acho que ninguém deve se defender. Mas quando você entra no órgão público, você está exposto ao público, porque justamente é público o quê? Res pública, coisa pública. Se é coisa pública, o cidadão tem que saber de tudo que ocorre lá. Que é justo, Não pode colocar a sujeira para debaixo do tapete. Não pode. Então, parabéns aí ao Supremo que tem essas medidas positivas, né? E até mesmo a própria Teoriza Vasquez, ministro também, que eu parabenizo, que colocou um freio também nesses abusos, dessas divulgações, até na minha opinião, sem partido político. Quando ele fala são divulgações que infelizmente, a sociedade quer saber, precisa saber, tem o direito de informação, mas tem que ter um rito. E, infelizmente, esse rito é feito pelo Supremo Tribunal Federal, e mesmo não sendo alvo, a presidente Dilma sofreu com essa divulgação. Evidentemente, nós queremos que o governo federal também se explique, seja transparente, essa corrupção tem que acabar também na Petrobras, não tenha dúvida nenhuma, mas nós também precisamos respeitar também todas as leis. Então, se ela tem o foro, infelizmente, do Supremo, o ministro Teoriza Vasquez, ele acerta ao avocar para si esse processo, e com certeza ele só fez um freio de arrumação, ele não quer parar essa operação, não pode parar. Não tem como. Ele vai ter que fazer um freio de arrumação para colocar nos trilhos. Porque nós não podemos idolatrar. Por mais que o Sérgio Moro tenha feito pelo país, nós não podemos idolatrar. É o princípio da obrigatoriedade. Porque nós vamos ter o quê? Depois o quê? Um ditador de um lado, outro ditador de outro, outro ditador de outro, ditador de outro, e nós formamos. Então, temos que equilibrar o poder para que todos possam ter, e acabar com egos exacerbados, né? E aí o magistrado fica todo contente e faz o que quer. Não pode ser. Também o ex-presidente não pode fazer o que quer. A presidente não pode fazer o que quer. O ministro do STF não pode fazer o que quer. Todo mundo é controlado, né? E a imprensa tem esse papel importante. E o Estado é o poder controlador, né? Se ele tem que ter equilíbrio. Olha, doutor, eu ouvi sua colocação quanto a um membro do Judiciário, não sei quem não conheço o processo de direito. Eu entendo que o senhor deve conhecer mais desse processo do que eu. Preservou o nome da pessoa, lhe fico grato. A sociedade também lhe fica grata, essa ética. A preservação é por tempo determinado. Porque nós vamos abrir, porque é um caso de família, aí é uma coisa, nós vamos abrir não só Brasil,
Mas internacionalmente, nós estamos com um canal em Portugal, canal na Espanha, Estados Unidos, e nós vamos escandalizar internacionalmente. Eu não conheço pode o processo. Você acha justo um juiz? Vamos imaginar. Olha, eu tomei que o você curso contrate, de arbitral, que você seja, vamos imaginar. e que lá tem o princípio da imparcialidade. O cidadão entender. Assim. Você está do lado do oposto. E você sabe que o advogado é primo, a juíza é prima dele. E ela dá uma sentença favorável a ele. Você vai se sentir como cidadão? Eu me senti usado, né? Lesado, roubado, garfado. E eu me senti um bestão da história, né? A contrário senso, mesmo que ela dê um processo negativo. Mesma coisa, Você está sendo contratado pelo advogado primo dela. E ela é juíza prima. Como você vai se sentir? Mal, porque você está sendo prejudicado por uma inimizade capital que está existindo entre ambos, e essa inimizade é de foro íntimo, é de foro E outra familiar. coisa, é o princípio da imparcialidade, não está vendo ali. Não está né? vendo que essa juíza está errada? E vai ter que dar o nome dela? Não, isso aí não. Aqui não vou dar não, mas depois eu dou, mas não tenho medo não. Não, mas é porque... Eu cheguei aqui sem nada, vou voltar sem nada. Pode ter certeza, vou repetir a frase de Rodrigo Janot, procurador da República. Temos que agir com cautela, temos que agir com legalidade, mas temos que agir com... Existem os meios, destemor. Né? Existem os meios. Nós, advogados, agimos de forma destemidos. O advogado que tem temor, mude logo de profissão, porque está se acovardando e desonra a advocacia. O advogado age com destemor. E eu não tenho temor de nada. Nada, nada, nada. Lhe juro pela vida da minha filha. E sempre advoguei assim, e vamos continuar, porque vai chegar o dia em que vai cair essa máscara, essa farsa de perseguição coronelista que ainda existe na Bahia. Na Bahia... Alguns setores apenas estão na época de cabeças brancas, amarelas, cinzas, sei lá o que for. Olha, os princípios... O Brasil se democratizou, e você pode estar em qualquer cargo, haja dentro da lei, sem ego exacerbado. Se está com ego exacerbado, peça licença, descansa, né? Mas não pode ficar com ego exacerbado. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, eu só faço dentro da lei. Isso é muito importante, certinho? E a imprensa tem um papel preponderante. E quando a imprensa bate, não tem quem não tenha temor. E nós temos que agir como advogados destemidamente. É o que disse o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Nós temos que agir destemidamente. Nosso canal Direito Conciliador, ele vem para pacificar. Apesar de estarmos aqui agora debatendo um clima dentro de um aspecto aparentemente para mim, porque eu não conheço todos os autos, aparentemente que não deveria ter essa conduta, eu não conheço os autos, eu não li, eu não sei, eu não conheço as pessoas. Mas, dentro dessa matéria, acredito que vai ser resolvido da melhor maneira possível, porque chegou ao ponto máximo, né? Chega a ser ao ponto máximo. Então, tem que ter uma solução. O princípio da obrigatoriedade é isso, tem que ter uma solução. E a solução vai ser o deslocamento se há o parentesco. O deslocamento se não está... Inclusive, quase todas as decisões feitas, entendo eu que isso deva ser nulo e vai ter que voltar ao começo, para poder ser resolvido o caso sem imparcialidade. Fora outra coisa... O exemplo maior, Sérgio, o exemplo maior vem de cima. Claro, do ministro. E agora se coloca na posição... Porque ninguém também está acima da lei, mesmo ele, nem ele. Então está acima da lei. Digna, porque ele ficaria numa situação difícil, é verdade. Por ser padrinho do filho do advogado, um dos patronos que patrocina a causa do Partido dos Trabalhadores. Não é verdade isso? Isso é verdade. Vem o exemplo de cima. Por que aqui embaixo, numa instância, não vai se cumprir? Porque também não chegou essa voz. Agora está chegando a voz. Está chegando, mas há 2 anos e meio teve que pensar direito e vem batendo nisso. Está na hora de... E eu vou repetir. Tá bom. Você está me ouvindo. Saia do processo logo. Não demora. Vai desonrar a magistratura. Baiana, que é uma magistratura honrada. Isso. Agora, eu também gostaria de frisar que dentro da matéria princípio, mas rapaz, você mexe mesmo com os outros. Mas é o princípio da imparcialidade, da neutralidade do Poder Judiciário. É verdade, tem que ser. Por que o Poder Judiciário não tem que cumprir esse princípio? Tem que cumprir. Tem que cumprir. Porque na realidade, quando você coloca uma lei de uma briga no Poder Judiciário, você está colocando uma briga, vamos supor, minha e sua, uma lide.
para um terceiro julgar. Um terceiro. Esse terceiro é como se fosse o juiz arbitral. Exatamente. Ele tem que ser neutro, imparcial, equidistante, longe das paixões, dos problemas. Ele não pode ter grau de parentesco, de primo carnal. Isso não existe. Isso não existe, isso é uma afronta. Isso é uma ditadura. Ou melhor, isso é uma moralidade, indecência, incompetência, o que você pensar. Doutor, e aí ganha realce agora, em toda essa crise, a posição do ministro Lécio Fachin do Supremo Tribunal. Tornou claro. Que é o que está acima. E quem está acima na hierarquia tem que dar o quê? O privilégio, né? O exemplo. Privilégio, o exemplo. Né? Os pais dão o quê? Exemplo aos filhos. Né? Quem está dá o exemplo. E o ministro dá um exemplo categórico. Moção de aplauso e de apreço ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. E eu quero, para essa questão de ética jurídica, é um sonho meu, sério, vamos ver se a gente realiza esse sonho, trazer o ministro para a faculdade, fazer uma palestra aqui, convidá-lo. Ele vem, com certeza ele vem. Com certeza é um ministro que é muito acessível, é uma pessoa que já divulgou, o Edson Fachin. Então é uma pessoa que ponderado, cauteloso, sereno, e ele vai falar sobre a questão da ética jurídica. Nós precisamos ouvir a ética jurídica. Né? A ética do advogado, a ética do magistrado, a ética do promotor. Posições mais éticas nós precisamos. Isso é importante. E na verdade não é que não saibam, não é que as pessoas não saibam disso dentro do judiciário. É só para lembrar. Não, eu falo para é só para lembrar. Isso. Porque o estudante, o que nós já estamos no mercado, mas o estudante é o que vem fazer o novo mercado. Então trazer uma pessoa como essa, de uma cultura como é ele, de ética, eu acho que vai ser interessante. Vamos pensar em fazer esse ofício, bora fazer, porque traz um ministro, tenho certeza que ele vem com muita boa vontade, que ele vai falar para estudantes, para jovens advogados, a nova geração que vem aí, tem que vir, o Brasil tem que vir um Brasil melhor para todos nós. Olha, dentro dessa tese, aí vem também dessa tese, dentro desse conceito, tem um grande princípio, que é o princípio da isonomia. Tratar igual por igual, diferente por diferente. Então você não se perde quando você está dentro dessas colocações. Mas também o princípio do devido processo legal, isso é uma coisa legal? Então continua, isso não é, então para, interrompe e começa tudo de novo. O princípio da ampla defesa, é justo que a defesa ela se faça presente. Uma defesa técnica, bem feita, pode livrar alguém de uma cadeia, pode livrar alguém de um prejuízo financeiro, pode livrar alguém de uma tortura psicológica, mesmo que ele tenha sofrido antes. Mas ele vai ter uma tranquilidade, por quê? Porque ele teve alguém que defendeu ele, alguém com capacidade técnica. Você vê uma coisa, dentro dos remédios constitucionais, saindo um pouquinho, indo lá para frente, nós temos o habeas corpus e o habeas data, que ele não exige que tenha a presença do advogado, tenha a construção do advogado. Mas o advogado é como o meu parceiro aqui fala, o advogado é o baluarte da sociedade. Ele traz consigo todo o conhecimento técnico. Então é preciso sim que tenha um advogado para que o advogado faça a condução técnica, os argumentos jurídicos, os fatos, o argumento do direito. Então isso, mesmo que o cidadão que não é um advogado saiba porque conviveu com um, ou porque tem uma boa inteligência, tem um bom conhecimento, ele vai ter que ter a cronologia, a ordem. Então ele não tem isso. Então é importante que ele faça isso com o advogado. A mesma coisa na ampla defesa, mesmo que existe o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Vara de Defesa do Consumidor, mas ele precisa do advogado, porque o advogado é como o meu parceiro fala, e eu gostei disso, o baluarte da sociedade. Com certeza, o advogado é o baluarte da sociedade. Então isso é importante, carece que o advogado desse processo... Sem advogado não há justiça. Não, e é verdade. E a justiça não pode se misturar com a política, porque senão acaba a justiça. Acaba a justiça, né? Nós estamos vendo também, e outra coisa, a justiça não pode se misturar com as câmaras, os egos. Não pode. E a função egóica é o conceito que você tem de si mesmo e da realidade. Isso é quando você começa a ter aquele ego, eu sou o rei, eu sou o máximo, eu posso, e as câmaras lhe atraem muito,
É gostoso, né? É gostoso a Câmara e plaquinha, é fulano, as plaquinhas na rua. Não faça não. Não vá pra rua com placa de ninguém, não. Não idolatre ninguém, não. Vá com a bandeira do Brasil. Isso. Vá com o hino nacional da República. Vá anticorrupção. Não vá com plaquinha de juiz, vai defender os princípios não vai, vou constitucionais, repetir, não né? vá com plaquinha de juiz, não. Não vá, não. Porque está prejudicando esse juiz. Sem querer. A função egóica dele vai ficar elevada. Rapaz novo. Promissor. Um rapaz promissor, uma carreira bonita, inteligente, hábil, competente. Tá provando aí que ele é agora, capaz. se você deixar o ego falar mais alto, vai O ser atrapalhar. humano se atrapalha. Aí, tá vendo? Já com está isso. tendo processo contra o rapaz. Nós não queremos que a Lava Jato acabe. Nós queremos que ela continue. Nós queremos apoiar o juiz, queremos que ele continue. Agora, dentro da legalidade, com calma. Isso. Como ele tem feito. As coisas estão sendo feitas gradativamente. Né? E outra coisa, garantindo a plenitude de defesa dos advogados. Garantindo as prerrogativas dos advogados. Isso. O senhor e a senhora sabe que existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, de número 14. Número 14. Que permite, sabe o que permite a súmula 14, Sérgio? O que? Diga aí. Não, deixa você A falar. súmula permite que o advogado tenha acesso aos autos É claro. da investigação. Mas Enquanto eles já tiverem concluídos. Inclusive até na interceptação telefônica ele tem acesso depois de Por que transcrito. nós temos alguns advogados reclamando da questão desse acesso? Não pode existir. É preciso que a autoridade tenha esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Essa fase de inquisição já passou. Já passou. Santa Inquisição queimando na fogueira já passou. Outra coisa importante, colocar a ética do advogado. Eu tenho observado alguns colegas, alguns mais novos, foram 2 casos que eu vivenciei, que eu atuo, sou militante como advogado. E o advogado chega na audiência, ou seja, é importante isso para o estudante de direito e para os colegas até. Eu não sou aqui o paladino da moralidade, da ética, nem nada, mas eu colocar até como mais experiente como professor para dar uma dica que eu vou começar a dar corte no colega. Porque é o seguinte, o colega se vira na audiência e fala direto com o seu constituinte. Está errado. Não pode. Está errado. Foram 2 advogadas. Uma em Recife, uma de São Paulo, muito nervosinha, e eu deixei para lá, mas não vou deixar mais. E está nos ouvindo. Não pode. Doutora, por favor, tenha respeito, senão eu vou lhe representar na ordem. Não pode. Porque a senhora tem um código de ética a cumprir. Ela olha para o juiz e fala com o juiz. Fale com o juiz ou fale comigo. Fala com o advogado. E depois debate-se então com os clientes. Mas ignorar o advogado e outro no seu trabalho. Está pensando que vai conseguir ganhar as coisas assim na base da tora. Não ganha não. O advogado é o baluarte da sociedade. Mas ele tem que ter o respeito pelo magistrado, o dever de urbanidade, pelo promotor, pelos serventuários e principalmente pelos seus colegas. Que estão em pleno exercício de suas funções. Então a senhora que fez diretamente, que eu dei logo um carão nela, a palavra certa é carão, que é menina nova. Nossa Senhora. É menina nova, e a juíza concordou, doutora, tem um patrão do seu lado. Eu não existe? Para falar diretamente com o meu constituinte? Eu não existe? Eu cheguei para lavar a roupa suja aqui. Não pode. Tem dia que é bom de lavar roupa suja. Fica tudo limpinha a roupa. Não, mas na realidade... E tive o apoio da magistrada. Porque não é possível isso. Não é possível isso. Tem que acabar com isso. Você que é jovem advogado, você que é jovem, respeite o seu colega. Aprende na Trate o seu colega na academia, com humanidade. isso. Trate com respeito. Porque o seu advogado não é parte, não. Ele está representando, fazendo o papel dele. É o papel Você que ele tem ganhou. que procurar os meios cabíveis e fazer o seu. Ele tem a E se capacidade dirigir diretamente a ele, porque o advogado defender o também cliente tem interesse dele. no acordo. Claro. Também tem interesse. Agora, ele também não quer ficar desmoralizado, sem poder de fala, porque o colega resolveu fazer isso. 2 colegas que fizeram isso, né? Por ser colega eu já passei, já perdoei, mas não façam mais. Pelo menos comigo, hein? Porque eu vou mandar representar em ata de audiência a ordem dos advogados do Brasil. Falta de respeito para com o colega. Representação na ordem dos advogados do Brasil, processo ético disciplinar. Porque o advogado tem que se dirigir a outro colega. E dirigir-se com urbanidade. E não direto fazer acordo. Na ânsia, na vontade, no desejo. Eu compreendo que o advogado no acordo, ele sabe hoje em dia que é melhor o acordo do que uma boa lide. Claro. Mas ele não pode passar essa ansiedade. Não. Ele tem que ter mais calma. Por quê? Se ele passar essa ansiedade, ele vai atrapalhar até o acordo, entendeu, Zé? Outra pessoa vai ver ele ansioso. Eu já fui assim mais jovem. Então é preciso que você tenha calma. Então o conselho que eu lhe dou, nunca passe por cima do seu colega, que você vai criar uma aresta com o seu colega. Então, colega, há possibilidade, há de convir que é preciso fazer o acordo. O colega vai falando. Chega ao ponto que o próprio colega vai dizer, pode falar, o constituinte aí
o seu cliente já fica falando diretamente, já surge um diálogo mais ameno, e não esse diálogo forçoso, querendo fazer na raça e no peito acordo, que não é assim que se faz acordo, tá bom? Direito conciliador, mais uma vez aqui com grandes temas. Hoje eu trouxe o tema dos princípios, né? Então aqui nós já debatemos um princípio importante, que é o princípio da imparcialidade, outro princípio que é o princípio ético de comportamento dos nossos colegas. Não, graças a Deus aqui não há nomes, até porque é um código de ética. E nós temos ética, nós temos respeito, nós não dirigimos diretamente ao cliente, nós sabemos que temos que dirigir ao advogado, nós respeitamos os magistrados, nós sabemos que o magistrado não pode jogar processo de primo, nós sabemos tudo isso. Agora, é preciso que as pessoas também saibam, porque a função da advocacia, ela tem uma tese de que ela é um munus público, é um encargo público, não é qualquer profissão não. O advogado é um baluarte da sociedade e exerce o munus público. Então, o respeito para com o seu colega, para com o magistrado é importante. A defesa incondicional das prerrogativas dos advogados, eu faço. E outra coisa importante, chegou no meu escritório, cliente, com questão de honorários, eu pergunto logo. O colega trabalhou? Trabalhou. Eu tenho que pagar. O colega lhe roubou? Não lhe roubou. O colega fez uma cobrança abusiva? Não fez cobrança nenhuma abusiva, seria ele ficar com todo o dinheiro do cliente, é abusivo, né? Concorda comigo? Não. Cobrou 40, o senhor assinou o contrato, o senhor concordou? Concordei. Tenha paciência. Nenhum dinheiro paga o trabalho de um bom advogado. Paga, doutor Sérgio? Não. Não paga, não. Então, se trabalhou, se foi honesto, afaste de mim esse cálice, porque eu não pego nenhuma questão contra a colega, ok? Principalmente na questão dos honorários. Vai acabar com isso. Isso é verdade. Porque, agora, evidentemente, o colega está de convite que não pode, né? A maioria esmagadora dos nossos colegas advogados é formada por homens e mulheres honestos, dignos, pais de família decente. Se existe uma ou outra desvirtuação, isso é normal, infelizmente, em toda parte do mundo, todas as profissões, caberá à ordem dos advogados do Brasil, com sua honradez, que os conselheiros assim o têm, os colegas, abrir o processo, devido ao processo legal e punir dentro da lei. Agora eu não fico à vontade para estar surgindo um cliente chegar, eu paguei 35, não fique com coisa mesquinha, porque você não sabe o trabalho que deu. Você pagar bem ao profissional que trabalha com você, que é o advogado. Você vai hoje nos Estados Unidos, você paga bem ao jardineiro, você paga bem ao marceneiro, exige dele um trabalho de qualidade, não é? Por que fica com essa coisa de não pagar bem ao advogado, não, Sérgio? Hoje eu resolvi lavar mesmo aqui na Lava Jato, mas lavamos a roupa suja e a roupa está limpa, e é por isso que o direito conciliador é recorde de audiência, porque é www.direitoconsiliador.blogspot.com. Não perca, não fique de fora, está todo mundo assistindo, você não pode deixar de assistir. Isso é verdade, olha, isso é uma coisa, eu fico muito feliz mesmo. Hoje é domingo de Páscoa, é aniversário de Salvador, a gente está aqui falando, o direito é assim mesmo, é envolvente, é emocionante, é instigante, é uma matéria. Olha, eu acho que todo aluno devia aprender na escola pública a Constituição. Tudo que a gente está falando aqui, essas pessoas, elas aprenderam isso na academia. Fora disso, elas aprenderam também nos estágios. Fora disso, elas aprenderam também acompanhando outros advogados em outras sessões, lendo livro, assistindo. Hoje tem TV Senado, tem uma série de programas jurídicos, revistas jurídicas. Então, se condena, se debate essas coisas, se fala sobre isso. Não é novidade, está para o público. Antigamente era novidade, porque o público não sabia desse princípio, dessa regra, dessa ética. Ninguém falava, mas hoje está tudo na internet. O que o doutor Carlos está falando aqui está publicado no diário, no comportamento dentre a questão ali e o judiciário vai publicado. Então, daqui a pouco as pessoas olham lá e veem assim, fulano é parente de fulano. Está aqui o mesmo sobrenome. Não pode fácil. Gato escondido com o rabo de fora. É tão fácil descobrir, então, pelo amor de Deus, né? Chega a ser primário isso, pelo amor. Então fulano aqui é parente, por que está aqui? Alguma coisa. Será que está beneficiando o parente?
Será que está prejudicando o parente? Nesse caso, é prejuízo ao parente. Não, na verdade. E ao prejudicar o parente, na verdade, está prejudicando o parente. Desculpe, doutor. Está prejudicando o seu cliente. Desculpe, mas eu, que não sei tanto quanto outros, vou ler esse diário, estou aqui, passo, porque eu vou procurar outras coisas, aí vejo lá e olho. Eu nunca vou achar que está prejudicando o parente, não, doutor. Vai achar que está beneficiando. Eu vou achar que está beneficiando o parente. Que é mais grave ainda, né? É verdade. Mais grave. É verdade. O senhor não acharia isso, não? Com certeza. A juíza tem um sobrenome Luz. E eu sou advogado, estou defendendo o cliente aqui. Você acha que todo mundo vai achar o quê? Não, essa juíza aí é parente dele. Eu quero até fazer um elogio aqui na Justiça do Trabalho. Eu, quando era estudante, era estagiário, eu gostava muito de audiência, sempre gostei. Eu faço isso sempre. Para poder a gente participar, sempre bem tratado aqui, render homenagem aos magistrados, tanto daqui da Bahia como do Rio, que eu me formei na Universidade de Estado de Sá, e nas férias eu vinha passar aqui na Bahia. Então eu ficava também assistindo a audiência. E na Justiça do Trabalho, que era comum a audiência, eu me lembro muito bem, isso me marcou bastante. Eu observava que o juiz primo, teve vários casos que eu assisti, tanto aqui no Rio de Janeiro como aqui. O juiz primo, o magistrado, que era várias salas, né, tanto várias varas, tanto aqui em Salvador como no Rio de Janeiro, e ele telefonava para outro colega de outra vara, interrompia, aguardava e o outro terminar e faziam naquele momento a substituição. Ele saía daquela vara, ia para outra. Enfim, haveria uma modalidade de não atrasar o processo, né? Sim. E que ficaria bonito o próprio juiz se declarar, todos os advogados iam cumprimentá-lo, os colegas, enfim, uma coisa muito bacana. E eu fico assim perplexo como esse caso ainda persiste com uma briga de família. E aqui eu quero dizer a vocês que a magistratura baiana, eu tenho convivido com os magistrados aqui da Bahia, e eu tenho encontrado muito magistrado, muita pessoa boa, muita gente competente, séria, muita gente nova, capaz, e aqui não poderia falar de quem quer que seja, porque eu estaria cometendo o erro de omissão, de deixar de elogiar alguém que mereça. Mas eu não poderia deixar de elogiar aqui, pessoalmente, vários magistrados que têm contribuído muito na Bahia, Sérgio, pela magistratura. Eu tenho um colega, também professor, que eu gostaria de homenagear, o magistrado federal, competentíssimo, sério professor também, meu colega, sim, o doutor Leonardo Tocheto, o juiz. Se você o conhecer, você vai gostar muito de conhecer a pessoa humana que ele é, a pessoa serena, porque o magistrado tem um perfil de ser muito sereno. Eu me posiciono sempre se eu tenho ou não perfil de magistrado. Eu acho que eu tenho mais de advogado, Ministério Público, talvez eu não tenha de magistrado. Mas o doutor Leonardo Tocheto, eu poderia citar diversos nomes aqui, com honradez, mas magistrados sérios, competentes, e a Bahia está muito bem servida. E melhor servida, eu estou apostando na administração da doutora presidente do nosso Tribunal de Justiça. É uma pessoa que demonstrou diálogo, que é o diálogo. Eu gostaria até de render homenagem, nós estamos até com a Unimediadores, gostaria de marcar com a presidente. Porque a presidente outro bom convite, né? Outro bom convite. Um convite para estar conosco, doutora Maria, a presidente, ela é uma magistrada de carreira excelente e ela tem boa vontade de fazer. Nós sabemos que fazer numa estrutura dessa não é fácil, né, Sérgio? Não é fácil. Então ninguém faz milagre, né? Mas pelo menos a boa vontade, o interesse, o diálogo, a participação, a abertura, a transparência, enfim, são essas coisas que precisa no gestor. E eu acho que é importante que ela vai fazer uma gestão, pelo menos nós aqui da Unimediadores, nós TV Conciliador, a Direito Conciliador, perdão, TV Pensar Direito, nós estamos aqui para apoiar, não é, Sérgio? Nós não estamos para destruir nada, nós queremos construir, não é isso, Sérgio? Agora, não podemos permitir também ilegalidades. Abusos, né? E não podemos permitir. Mas, enfim, nós temos aí também a doutora desembargadora, que eu acompanho ela desde quando foi juiz, é minha amiga, uma pessoa assim, maravilhosa, humana, cristã, a doutora Adel Margarida Lobo, que eu rendo homenagens aqui, é uma grande magistrada. Existem grandes magistrados na Bahia. Por isso eu rendo homenagem à magistratura baiana, que tanto tem contribuído para o nosso país. Muito bem, e nossa terra de Rui Barbosa. Nós não podemos permitir certas coisas, não, Sérgio? Não. Porque certas coisas, como você diz, o cara lê e vê que é primo lá, está fazendo besteira. Não, ele não vai achar nunca que vai estar prejudicando o primo. A terra de Rui Barbosa fazendo isso? Uma homenagem aqui ao nosso Rui Barbosa.
nosso Viva baiano, a força, né? viva Então a a força. Bahia é de riqueza intelectual. Não permite isso, não. Isso, diga não a isso aí que está errado. Mas nós vamos conseguir conciliar. Eu acho que a presidente tem interesse junto com o Conselho Nacional de Justiça, no projeto de conciliação. Isso. E uma dica importante aqui, já que o nosso programa é totalmente Voltado à conciliação, à voltado à pacificação. conciliação e à Mesmo cultura dentro desses conflitos, Cultura jurídica e psicológica. nosso interesse é conciliar. Isso. É deixar a pacificação em primeiro lugar. Com certeza. Agora veja só. O advogado, o colega que queira fazer a mediação, e eu digo ao colega com sinceridade, procure sempre, evidentemente tem casos que não há possibilidade, É né? difícil. Mas quando puder, eu tenho certeza que todos os colegas, a maioria esmagadora, querem, né? Eu acredito muito que todos os colegas queiram. Quando puder, na petição inicial, a partir de agora, Que é tudo para mim. solicite, faça o pedido de mediação Mediação judicial, porque os tribunais já estão se aparelhando, o processo vai para um setor de mediação, lógico que tudo na teoria é muito bonito. Isso é verdade. Quando a gente for na prática, para achar esses órgãos, para achar essa verba, a gente sempre que o gestor tem muito sacrifício em fazê-lo, não tem dúvida nenhuma disso. Mas é importante, mas com certeza com o tempo vai se acomodando e vai surgindo mesmo. Então procure sempre um núcleo de mediação judicial e na petição coloca. Então o réu é chamado para mediar. Entendeu, Sérgio? Eu estou entendendo. Obrigatoriamente, pela nova lei de mediação, o novo Código de Processo Civil, nós estávamos Inclusive, estudando ontem isso. inclusive o seguinte, a audiência de instrução e sentença, ela só acontece depois, 15 dias depois dessa audiência. A audiência de O novo- instrução e julgamento só depois. Então a mediação é muito importante, aí os colegas que estão aí, é uma forma de terminar a lide mais rápido, é uma forma de satisfazer as partes mais rápido, Volta a falar. desgastar menos Volta a as falar. No partes. ano passado foram resolvidos 270 mil casos que estavam engarrafados no judiciário brasileiro. Eles foram resolvidos pela conciliação, 270 mil casos. Esperamos que esse ano, quando vier chegar seu derradeiro dia, nós venhamos ter 600 mil conciliações. Com fé em Deus, e que a Bahia lidere isso nacionalmente. Com certeza. Em homenagem à presidência do Tribunal de Justiça da Isso, Bahia. por quê? Porque conciliar significa resolver o problema. Conciliar significa unir as necessidades da sociedade. Então, lembre-se, a conciliação, a mediação é um caminho para a solução do seu problema, porque com a ajuda de Deus, como eu sempre digo, com a ajuda de Deus, com a sua ajuda e a ajuda do seu oponente, o juiz vai lhe sentenciar a favor dos dois. Isso é importante. Com As certeza. partes Mediação é o caminho. que estão envolvidas nisso. As partes estão envolvidas nisso. Né? Isso é muito importante. Dentro dessa matéria, doutor, das partes. Eu gostaria só de fazer um comentário final para o nosso ouvinte que está assistindo. Este problema, que a TV Pensar Direito há 2 anos e meio vem acompanhando, trata-se de uma Estou briga de conhecendo agora. família. Não é uma briga do judiciário. É uma briga de família entre um advogado e uma advogada que é sua prima. É uma briga de família Isso. que o judiciário não merece, Acho que pela sua honradez de estar envolvido. Saia logo dos processos, seu primo, hein? Estou de olho em você. eu não conheço o processo, como eu falei com o senhor, falei com nossos internautas. Eu espero que haja uma conciliação, haja um bom senso, porque o bom senso ele tem que ser usado em todos os caminhos, em todas Você as poderá partes. ser chamado como conciliador. Quem sabe, né? Isso é uma coisa importante. Eu, que já resolvi muitas conciliações, outro dia eu fui dar entrevista numa rádio e o cara perguntou, você já fez tanta coisa? Eu disse, olha, eu fiz aquilo que as partes quiseram. Eu não obriguei ninguém. Tanto que eu digo sempre nas minhas conciliações, olha, você não é obrigado a aceitar isso. Isso aqui é uma proposta do seu oponente. Você tem 10 minutos que eu vou tomar uma água, a ler com calma. Se você quiser dar um telefonema para o seu advogado, para algum parente seu, fique à vontade, porque aqui não existe pressão. Se você não quiser fazer nada hoje, dizer assim, doutor, seu juiz, eu posso levar isso aqui para casa, essa proposta, e voltar daqui a 10 dias, 20 dias? Pode. Não tem problema. A proposta foi feita, você não é obrigado a aceitar imediatamente. Você pode levar para casa, pensar e fazer a coisa com consciência. Então, por isso que eu tenho um sucesso. Eu deixo as pessoas à vontade.
porque a vontade das partes é que é privilegiada nesse caminho jurídico da conciliação. Claro que lá no judiciário já é diferente. Ele pode pedir 5, 10 dias, mas não pode pedir 20. Ele pode pedir um tempo para pensar, porque você tem uma coisa que se já tem, na realidade, você quando recebe a citação, ela vem para você, você já sabe o que deve. Então você já tem alguma proposta para fazer. Você tem ali, você recebe hoje, vamos dizer que daqui a 60 dias seja a sua audiência de conciliação. Então você tem 60 dias para pensar. Perfeito. Né? E como vai resolver? Até procurar o advogado do seu oponente, ou procurar a empresa que você está devendo, para poder tentar fazer um acordo. Você pode fazer. Agora, claro que o advogado do oponente não vai abrir mão dos seus ganhos. Aí é outra coisa, né? Você tem que conversar com ele também, porque o percentual dele foi negociado, né? Ele tem uma relação contratual, a escola, o supermercado, ou a distribuidora. Eu estou falando aqui de uma relação de consumo que pode servir para qualquer outra coisa, porque o advogado ele fez um contrato lá também, ele está esperando que ele vive daquilo, né? Estou certo, doutor? Perfeitamente. Inclusive, até colocar, eu recebi um amigo lá de Itapuna, acho que é sul da Bahia, né? Com um problema de alienação parental. Nossa. Então é interessante que a gente coloque que no caso de alienação parental, poderá também, é uma questão de família, Família poderá sim. ser feita a petição inicial e na petição inicial solicitar a mediação. A mediação poderá ser feita com a presença de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, psiquiatra, qualquer profissional da área também da psique humana, da mente humana. E também dos advogados. Acho muito importante porque se conscientizam as partes, e a partir do momento que se conscientizam as partes, consegue-se chegar a um entendimento claro de que não é possível que se continue naquela briga, e aquela briga só vai prejudicar todos. É preciso que as pessoas tenham esse tipo de consciência, esse tipo de serenidade para poder buscar essa solução. 7 de maio, nós estamos promovendo, 7 de maio de 2016, estamos arrumando ainda, teve Direito Conciliador, promover um grande debate. Aí eu quero aproveitar também para render homenagem aos amigos, aos colegas, né? Tivemos um debate maravilhoso. Uma semana maravilhosa. Está no nosso blog, www.direitoconciliador.sergioluz.blogspot.com. O senhor pode assistir a nossa palestra que foi da Faculdade da Cidade. E aqui render homenagem ao nosso grande amigo, professor Mário Scaldaferi. Doutor Paulo também. Doutor Paulo Magalhães, que participaram conosco de forma ativa. Render homenagem ao querido amigo, irmão, o professor Alex Leão, ao nosso querido diretor da Faculdade da Cidade, o nosso querido doutor André Portnoy. Que tem oportunizado, nós tivemos aí agora, a faculdade fez uma reforma no auditório incrível, né, Sérgio? Ficou muito bom. E nós estamos querendo fazer dia 7 de maio, precisamos do seu apoio para que possamos fazer um evento que venha para debater, não com intenção política partidária, mas com análise da ciência jurídica, da psicologia, da sociologia, da filosofia do direito, da história, não é, Sérgio? Isso. Assistimos ontem aqui, eu estou com o Sérgio aqui. A história da... Não é, Sérgio? E assistimos ontem a questão de Getúlio Vargas, né? Passou um histórico muito bom. Muito bom. Teve o Senado. Foi. É bom a gente participar desses programas educativos, né? Muito bom. Se bem que Getúlio, ele... Muito bom, né? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Aí tá. Assistimos, nós queremos fazer essa questão. Vai envolver no workshop, vai envolver a questão da Lava Jato, a questão da delação premiada, a questão das interceptações telefônicas e uma outra questão, existe ou não a tortura psicológica quando se prende e depois a pessoa pratica a delação premiada? É uma interrogação, existem várias vertentes, várias moedas, vamos analisar sem paixões, de forma neutra e imparcial, como cientistas, como pesquisadores, estudiosos dessa matéria. O senhor e a senhora não pode perder. Nós estamos programando um grande evento para o dia 7 de maio, com certeza auditório lotado, como foi na palestra que nós fizemos agora, na Semana Jurídica da Cultura, que foi abrilhantada pelos colegas Dr. Paulo Magalhães, professor Mário Scaldaferi
e teve o apoio do professor Alex Leão, nosso querido professor, o professor Tarso em psicologia também, um apoio, a professora Flávia Barreto, de coordenação, pós-graduação, que sempre nos apoia, professor e o nosso querido professor Requião. André, professor Riquião, enfim, professor Edgar, todos os professores da faculdade da cidade, inclusive, da FTC, inclusive com o apoio do doutor André Portnoy, que eu mando um grande abraço pelo dinamismo do seu trabalho à frente da instituição. E vamos repetir no dia 7 de maio, com o apoio do TV 7 de maio, do Direito Conciliador. Com certeza. Doutor, é domingo de Páscoa, nossos internautas estão comemorando, acredito que muitos irão ver nosso vídeo, nossa matéria, nosso tema. O tema hoje foi princípio. E tudo que a gente discutiu aqui, a gente discutiu pelo princípio. O princípio da moralidade, o princípio da taxatividade, o princípio do devido processo legal, o princípio da isonomia, o princípio da imparcialidade. Tudo isso gera emoções no ser humano, né? O código de ética da OAB, com nossos colegas, tudo isso gera uma emoção na pessoa, né? Todo mundo é movido pela emoção, né? É movido pela emoção. Então, nós temos que nos comportar com o princípio da equidade. Perfeito. Que já Aristóteles dizia que o meio é tudo. Mas não é o meio só que você anda, não. Não é o meio só que você anda, não. O meio é o seu meio. O meio é equilibrador. É o meio, ele é tudo. Ele é tudo. O equilíbrio é tudo. Se você tem equilíbrio nas coisas, você evita você cometer certos erros. Os erros da emoção, os erros do ego, os erros da soberbia, os erros do orgulho, os erros do achismo, porque você tem um equilíbrio. Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ponderar. Poxa, tem tanta causa para juízo que não falta causa. Por que essa? É estranho. É muito estranho. Não é? Por que essa? Aquele caso é muito estranho. Não é? Por que essa? Tem tanta causa. Parece mesmo uma perseguição pessoal familiar. Não sei, para você que pode estar julgando isso, mas o telespectador, eu, cá fora, posso estar julgando diferente. Posso estar julgando que está favorecendo aquele advogado. É verdade. Isso é eu não vou. Mas eu conheço o advogado e não há favorecimento, pelo contrário, tem perdido as questões todas na mão dela. É incrível, né? E ele insiste. Não insiste, é porque ela não larga dos processos dele. É sorteio, cai na mão dela, não larga, recorre, vai pra cima. Poxa, que azar tá desse cara. É brincadeira, viu? O negócio é complicado. Cabe aí, sorteio, né? Mas cabe aí a magistratura, em nome da honradez da magistratura, a declaração de estado de suspeição. Eu acho que cabe. O exemplo está aí. Ministro Edson Fachin. Mas dá um exemplo. Desculpa interromper o irmão. Um exemplo aí. Desculpa interromper o irmão, para não perder essa linha de raciocínio aqui. Então nós estamos discutindo princípio. E esse princípio da imparcialidade, da neutralidade, da equidistância, da transparência, é muito importante para da publicidade, para o cidadão e para o jurisdicionário. Existe uma norma que está lá na Constituição. Então, se ela está lá, e a Constituição, como diz Kelsey, né, aquela piramidezinha, primeiro topo é ela. Então nós temos que seguir ela. Então os magistrados, a única coisa que eles são obrigados mesmo é entender a Constituição. Perfeito. Mais nada. Eles não são obrigados a saber de Código Penal, de Direito Civil, tributário. Senão ele teria que ser o quê? Uma biblioteca mental. Né? Mas eles conhecem a Constituição. E a gente sabe que eles são treinados e bem treinados para isso. O que mais me indigna no direito conciliador é que a gente tem avançado de uma maneira que eu fiquei até surpreso com o número que o senhor me deu. Né? No Blogspot tem tantos acessos assim, fiquei surpreso. O Blogspot é bem acessado, todos os Blogspots. Não, eu sabia disso, que já aí nós vamos homenagem ao blog aí e ao nosso querido superintendente aí do YouTube. Poxa, meu amigo irmão aí em São Paulo, um grande abraço. Tive com ele várias vezes, ele sempre manda um abraço pra gente aqui. Bacana. E graças a esses canais é que podemos realmente ter uma imprensa livre, democrática. É o que a gente como espera. É a imprensa que nós estamos fazendo aqui agora. A verdade é que
Doutor Pedro Moreira, lá em São Paulo, um grande abraço também. E sempre lida aí com o YouTube. Parabenizo também o pessoal do YouTube, do Google, né? É verdade. Do Blogspot, que o Blogspot tem audiência terrível. Eu sempre soube que o blog... 367 mil. Nos siga. Direito Conciliador Sérgio Luz. Blogspot.com. Eu nem tinha visto. Blogspot.com. Obrigado por você ter me lembrado. Tem que assistir. Eu não levei tanta fé no blog. Daqui pro dia 30, Eu vamos sabia ver. que ele... Vamos passar os 400 mil, será? Daqui pro dia 30? Tomara, porque... É recorde de audiência, hein, gente? Olha, muito obrigado. Porque eu tenho um programa na rádio, viu, pessoal, que muita gente não ouve, porque é uma rádio comunitária. Ela atinge aqui em Salvador mais ou menos 18 bairros. Mais ou menos isso, 18 bairros. E é dia de sábado. Agora vai ser dia de quarta-feira ou quinta. Então o direito conciliador também lá. É sobre mediação. Inclusive o pessoal pode assistir na internet. Na internet, que é o www.mediafmsalvador.com.br www.mediafmsalvador.com.br. Só na 98.5 ele pega 40 mil pessoas. É para ter muita gente. Por que ele tem 367 mil acessos? Por causa disso. Eu já faço esse programa há um mês e pouco. São 40 mil pessoas, doutor, ouvindo o programa. E lá é um debate. E lá não é um debate, lá muito mais é aula. Ontem mesmo eu falei sobre a cidadania e os direitos humanos. E falei do século VII, do século VIII, de Karl Marx, da Revolução Francesa, e falei dos momentos hoje que nós vivemos. Né? Junto com direitos humanos, a cidadania, a evolução, a urbanização, a melhoria das cidades, da polis, como foram feitas, imagine, né? Você, no século VII, um homem de sunga e a mulher de biquíni usando óculos. Deviam achar que aqueles eram o quê? Eram deuses ou eram astronautas? Né? Não é verdade? Então, a evolução fez isso. Então, eu não sabia o poder da internet. Hoje a gente tem esses acessos mediante esse canal. E outra coisa, tem a internet na rádio, que ela pega 40 mil, aquele bairro lá, São Caetano, Pirajá, Pau da Lima, Comércio, Ribeira, Calçada, Uruguai, Largo do Tanque, Jardim Cruzeiro, Boa Viagem, tudo isso essa rádio pega. Essa rádio pega. E lá a gente dá são 2 horas. Agora eu estou entendendo por que tem esse número de acesso. Ok? Olha, muito obrigado à diretoria também da Mídia FM e dessa oportunidade da gente levar um pouquinho de saber, um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de análise jurídica das coisas. A condução nossa é o direito conciliador, é como mediar, por que isso acontece, né? A melhoria, os direitos humanos é tudo. Hoje, nós, como o doutor Carlos falou, e eu peguei bem isso, nós somos seres humanos, irmãos de corpo e alma. Então o homem nasceu para servir o homem, a sociedade. Os princípios, e lembre-se, pior do que ferir uma lei é ferir um princípio. Eu estava numa aula, não quero falar aqui o professor, mas ele me disse: rapaz, não dê muita atenção a princípio não, porque tem princípio do próprio princípio que o cara termina não achando o caminho. Não é por aí. Pior do que ferir uma lei é ferir um princípio que traz as doutrinas, as fontes do direito, as doutrinas, a jurisprudência e o direito costumeiro. Ele vem tudo junto. Aí nasce o princípio, nasce a lei, baseada nisso. 5 minutos, doutor, para a sua consideração final. Hoje eu gostaria de dizer que no próximo programa nós vamos já começar a aprofundar a questão da tortura. Isso. A tortura psicológica. Sim. Que é uma dor invisível. Isso. E até que ponto o poder de coercitividade do Estado, qual é o limite entre um ponto de reflexão intelectual, científico, o poder de coercitividade do Estado, porque o Estado tem um poder de coercitividade para manter a sociedade harmônica, né? Tem que dizer. Até que limite esse poder de coercitividade do Estado
ele não fere a dignidade da pessoa humana na tortura psicológica. É uma interrogação, é um ponto de reflexão para todos nós. Até que ponto ele fere ou não? Eu tenho o poder de coercitividade de buscar coercitivamente uma pessoa. Se eu exerço esse poder de coercitividade, hipoteticamente, hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é, para ver como seria. Se eu exerço esse poder de coercitividade fora de ditames legais, eu causo à pessoa uma tortura psicológica. Isso é verdade. Um trauma. Ele fica assustado. E até que ponto o poder de coercitividade ele está legitimado para não causar uma tortura psicológica considerada como crime de tortura na Lei 9.455, de 7 de abril de 1997. É uma interrogação, é um debate, nós vamos ter aprofundado no dia 7. Não deixe de participar e vamos aprofundar aqui na conciliação também. Claro. É importante saber, não é? E até que ponto também, na conciliação, na mediação, a gente pode ir sem ofender, sem intimidar a psique humana, o lado psicológico da pessoa, que se sente intimidada e faz o acordo e depois vai alegar que foi feita de forma coagida. É por isso que eu digo, pare, então, a atuação psicológica versus poder de coercitividade tem que ser levado em consideração, sob pena de nulidade de muitas mediações, conciliações e atos até mesmo judiciais, e a própria tortura psicológica está aqui expressa em lei como parte de crime, na parte, uma lei extravagante, uma lei criminal. Direito conciliador, você vai agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos por esse programa, foi um programa extremamente produtivo. Desejar-lhes uma boa Páscoa, com muita paz e serenidade. O programa aqui tem que debater assuntos sérios, tem que ser embatido, faz parte da advocacia, não tenha dúvida nenhuma, mas nós estamos aqui em muita paz, em muita harmonia e felicidades a todos. E aproveitar para repetir, www.direitoconciliadorsergioluz.blogspot.com. Precisamos de cada um dos senhores. Para a gente, até o dia 31 de março, que esse mês é de 31. Lotar aquele auditório. Coloquei errado, 30, 31, hoje 31, né? O mês de março é 31. É verdade. 31 é antes de lotar o auditório, até o dia 31. A gente tem, vamos pular o 1º de abril, o primeiro dia da mentira, passar para o dia 2. No dia 2 de abril, a gente publicar que a gente passou dos 400 mil acessos. Meu Deus. Será que chega, Sérgio? Acho que chega. Vamos trabalhar. Aí, depende do senhor e da senhora. Muito obrigado por sua audiência. Estamos aqui às suas ordens. Feliz. Olha. Sérgio Luz. Isso. Muito obrigado, doutor. Olha, sinceramente, eu volto a repetir como todos os meus programas. Aqui não tem nada combinado. Para mim foi uma surpresa, como todos os debates aqui que a gente tem, né? Hoje eu trouxe, ele perguntou, poxa, o que é que a gente vai falar amanhã? Eu disse, sei lá, não sei, amanhã a gente vê. Acordamos hoje, pensar aqui, vamos falar de princípio. Pronto. Por quê? Porque princípio é tudo. Fonte de direito, princípio, norma, conceito, as leis, de onde oriunda isso, do fato social. Então a gente veio debater isso. E isso veio trazendo uma série de coisas, uma série de debates, chegou naquela imparcialidade, que é o grande tchan do momento hoje, a imparcialidade. A imparcialidade de todo o juiz de primeiro grau, de segundo grau, da instância, da corte maior, a imparcialidade. Teve relação, não pode, porque isso está a gente aprende isso no curso de arbitragem, juiz arbitral. Você é amigo, você é parente, você é conhecido, você tem relação, você não pode estar envolvido nesse processo. Isso nós aprendemos como juiz arbitral. E a gente tem que passar isso imparcialmente a qualquer situação. Eu não sou conhecedor de nada, eu apenas estou passando de nada sobre situações. Eu estou passando o que o curso nos dá e o que o telespectador espera ouvir, espera entender isso, como é que funciona no judiciário, como o juiz encara isso e por que ele deve ficar tranquilo, porque isso existe um processo que é fácil de ser identificado e é fácil de ser neutralizado. Então, vocês telespectadores entendam que essa imparcialidade ela vai reinar, ela vai imperar, porque
é um princípio do processo legal, é um princípio do processo legal. E é normal você ter um princípio também, o segundo grau de jurisdição, já que aquele foi abatido, ou o cliente foi abatido, ele tem como recorrer. Mas esse princípio telespectador é preservado e vai ser preservado, não por mim, não porque o doutor Carlos queira, porque a lei assim determina, doutor. A lei assim determina, as normas determinam. Não existe aqui direcionamento para doutor ou doutora nenhuma. A nossa instituição, Direito Conciliador, ele nasceu para colocar a pacificação nos conflitos. Se isso é um conflito, ele vai ser pacificado e vai ser resolvido da melhor maneira possível, educadamente, habilidosamente, tranquilamente, porque é normal do ser humano ele ter esse ego, essa vaidade, e isso não leva ninguém a nada. Nós estamos sob o império da lei. Exatamente. Isso é exatamente. Nossos telespectadores, nossos internautas estão ouvindo exatamente aquilo que a lei vai fazer em um caso como esse. Então, se você tem um caso como esse, saiba que isso vai acontecer. Todos aqueles atos serão nulos. Todos aqueles atos serão nulos. E vão ganhar direito. Isso, exatamente. E virá outro magistrado, outra magistrada, para reinar naquele processo. E aquele processo vai seguir normalmente, porque é o princípio do processo legal. Perfeito. E vamos à nossa campanha, dia 7 de maio. Nós vamos realmente fazer um grande evento. Ninguém vai além dos seus sonhos. Não. O TV Conciliador vai trazer o ministro Edson Fachin. Poxa, que maravilha. Se Deus quiser, para a nossa faculdade, para uma palestra sobre ética jurídica. Com certeza vai dar uma grande contribuição aos acadêmicos de direito, de psicologia, enfim, a todo acadêmico que precisa ver uma pessoa mais experimentada, já ocupando um cargo de ministro da República, do Supremo Tribunal Federal, egrégio do Supremo Tribunal Federal, e com certeza vamos trazê-lo aqui à Bahia. Tenho certeza que ele vai gostar da Bahia, vai gostar da Acarajé, vai gostar das baianas, da praia, vai distrair um pouco a Vossa Excelência, bonita. Vai depois voltar a Brasília para enfrentar o estresse que está a Brasília. Meu Deus, está a confusão, mas faz parte do processo democrático que o Brasil está vivendo. É o trabalho, né? Todo mundo que trabalha é assim. E vamos passar os 400 mil. Direito Conciliador. SérgioLuiz.blogspot.com. Passe para um amigo, passe para o seu colega, divulgue na sua sala, divulgue em outras faculdades. Eu não sabia. Vamos passar os 400 mil. Aquela rádio botou a gente num... A rádio botou você para cima. Vamos colocar, passar os 400 mil, Sérgio Luiz. Nossa Senhora. É dia 2 de abril. Não botei nem primeiro, só vou contar no dia 2. O bacana é que nosso canal é o canal que respeita a ética em primeiro lugar. Aqui não se diz nome de situação nenhuma. Ética. Aqui não se diz nome de situação. Pode dizer a situação. Nem nome feio, nem nome das pessoas. Nem nome feio, nem nome... Muito bom. Aqui a felicidade há de reinar sempre nos seus lares. Olha, Jesus está conosco, Deus está conosco, e por causa disso, o Direito Conciliador deseja a você uma boa Páscoa. Me siga, tá? Me siga, porque com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, com a sua ajuda e com a ajuda do seu oponente, o seu problema será resolvido. O seu problema será resolvido, ou seja ele emocional, financeiro, social, porque a ideia é conciliar. Agora, você também não pode querer que o cara fique nu, sem nada, para receber, com a mão no bolso para receber. Tem que ter bom senso, razoabilidade nas coisas. O princípio da razoabilidade. Olha, aquele amigo que me falou que não ligue para princípio, e eu estou com a pulga atrás da orelha. Porque vira e mexe, o direito bate no princípio. Sérgio, notícia boa aqui, estou recebendo até por e-mail aqui, por Zap, um ouvinte nosso de Portugal. Muito bom. É estudante de Direito. Muito bom. Assiste a SIC Internacional, quero mandar um abraço aí para SIC Internacional, nosso colega jornalista Hernani. Ele também é advogado, é português e faz o programa da SIC Internacional. Doutor Hernani, aí, um grande abraço aí em Lisboa, Portugal. Nós vamos chegar aí, se Deus quiser, com palestras, seminários e eventos. O Direito Conciliador tem isso aí. E parabenizar Portugal, porque estamos já com o tempo estourado, mas é bom falar. Portugal conseguiu uma lei inédita. Outra mensagem aqui agora. Aqui é do Brasil mesmo. Portugal conseguiu uma lei inédita. A partir dos 12 anos de idade, a criança, quando os pais se separarem, ela pode constituir um advogado. Muito justo. E o Estado pagará o defensor, chamado lá em Portugal, oficioso, eu tenho estudado essa matéria,
Vamos fazer um curso sobre isso, quem sabe que surge a legislação no Brasil verdade. também. Portugal é um país Agilize, desenvolvido, né? é um país que tem mais de 2.000 anos, é isso, país Isso. evoluído. E um grande abraço aos nossos ouvintes também de Portugal. Ajude a gente, vamos passar os 400 mil acessos dia 2 de abril. É uma luta, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. É verdade. Direito conciliador. Direito Conciliador Sérgio Luz.blogspot.com. O canal sério, da informação séria, ética, que Isso. vive sob o império da lei, da ética, Isso. da moralidade e da justiça. Olha, a tendência nossa é como, apesar de hoje teve esse debate, mostrando isso e aquilo, mas volto a dizer, nosso telespectador, nossos internautas, isso será resolvido. Se acontecer com você, saiba que tudo será nulo e virá a decisão sem o império do ego, sem o império do eu acho e sem o império do orgulho. Vai ser resolvido com a razoabilidade e o bom senso. E olha, me siga, porque com a ajuda de Deus, com a sua ajuda e a ajuda do seu oponente, seu problema será resolvido. A vontade das partes prevalece. Eu, Sérgio Luz, Direito Conciliador. Meu e-mail, pessoal, é conciliador10@hotmail.com. Eu recebo muitas mensagens, doutor. Muitas delas eu respondo, viu? Todas eu respondo. Agora, como vocês me dão e-mail, vocês tem alguém sempre que pede, não divulgue. Eu não divulgo. Lógico. Não se preocupe que eu não vou divulgar. Aqui eu não vou divulgar, a não ser que você queira, aí é diferente. É a sua vontade. Porque nós fazemos parte de uma Câmara Arbitral, e essa Câmara Arbitral nos ensina que a divulgação do problema de terceiros só parte do terceiro, não pode partir de nós. Não pode partir de nós. O juiz arbitral está lá na lei. Ele não pode partir de nós. O princípio ético da arbitragem é esse. Então, eu não divulgo. Agora, se você quiser, olha, eu quero que diga meu nome, eu quero que diga a pessoa, eu vou dizer. Mas vou dizer porque você me autorizou a falar. É diferente. Eu também não faço muita questão de dizer nome, não. Não é porque eu vou fazer propaganda da pessoa, não. É porque aqui eu vivo da situação jurídica. Eu não vivo do nome de ninguém. Eu não sou político. Então, eu também não tenho aqui, não tenho procuração para defender ou para atacar ninguém. Não é isso. Aqui é um programa que fala da pesquisa social, do fato social. Esse é o direito conciliador. E não há divulgação nenhuma, nossa novidade. Está no povo, está na mídia, está na mente, está na boca da pessoa. Muito obrigado, bom fim de semana, obrigado, doutor. Muito obrigado, um abraço, boa Páscoa a todos vocês. Feliz aniversário, Salvador. Isso. E um grande abraço aos nossos irmãos de Lisboa, que estão nos assistindo também. Grande abraço a todos. Obrigado.